Primeira conferência. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Mensagens de Natal de 1952 a 1963. Samael A. Veor. Introdução. Para surpresa dos espíritas deste século XX e após um longo período de recesso, a gnose reapareceu e desta vez na América para a felicidade de muitos que já pressentiam a chegada desse conhecimento transcendental, que era realmente a maior necessidade da época devido a tanta confusão tanto em matéria religiosa como em matéria filosófica, cujas formas já não se adaptavam ou se ajustavam às novas correntes universais ou às preocupações de muitos corações humanos que ansiavam por algo positivo e prático. O continente americano e especialmente a América Latina é um novo cenário do planeta, onde o sublime esoterismo de Cristo se apresenta publicamente para o bem daqueles que atingiram maturidade espiritual suficiente, condição necessária para poder apreciá-lo e vivê-lo de forma prática, sem medos ou complicações de qualquer espécie. Em outras épocas, floresceu na Palestina, na Grécia, Egito, Babilônia, etc., mas nesta nova era é na América que dará frutos. O portador desse conhecimento sublime foi hóspede em nosso solo Cuscatleco ainda em 1955, no mês de outubro, possivelmente foram os ventos daquele mês de outubro que o trouxeram até aqui. Ninguém naquela época conseguia imaginar quem ele era um personagem desconhecido e nessas condições não havia nada nele que chamasse a atenção, a não ser seus ensinamentos. Tive a oportunidade, por assim dizer, de vê-lo e ouvi-lo, fiquei impressionado com seu sotaque estrangeiro e a postura com que falava. A autoridade que demonstrou no domínio de um conhecimento aparentemente novo, mas que na verdade é tão antigo quanto a própria existência do homem na Terra, que lhe dava a impressão de que sabia perfeitamente do que estava falando, que sabia de dentro para fora o que dizia e que possuía poderes além do comum e do comum. Que tudo o que ele disse ele viveu momento a momento e não simplesmente porque leu. Percebi que estava diante de um homem que possuía a verdadeira sabedoria, não a sabedoria desta era nem dos príncipes desta era que desmoronam, gera nada menos que a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, que Deus predestinou antes dos tempos para a nossa glória, como afirmou São Paulo. Recebi então daquele personagem o grande segredo da vida. Compreendi intuitivamente a sua importância e percebi o seu alcance que me pareceu um presente do céu. Minha reação interna foi imediata e a luta entre a luz e as trevas começou. Uma dura batalha foi travada entre meu coração e meu cérebro. A fera interna chafurdava dentro de mim. Senti o perigo de perecer e lutei para impedir minhas faculdades quando mal recebi o primeiro lampejo de luz interior. Meu coração então prevaleceu e as trevas se dissiparam enquanto a luz interna entrou em atividade. Decidi então verificar pessoalmente, em vez de consultar os sábios deste mundo, porque já suspeitava da resposta daqueles modelos de conhecimento. Quando chegou o momento oportuno, coloquei em ação os grandes arcanos e então pude ver resultados fantásticos, maravilhosos, sublimes e satisfatórios. A besta interna ou ego sofreu sua primeira derrota e percebi que seu alimento estava ali, no sexo, na sexualidade animal, na fornicação. Compreendi então o significado da simbólica serpente tentadora do Éden, bem como a maldição que pesa sobre a serpente da fornicação, deixando completamente clara a do pecado original. Como seria possível duvidar dos efeitos da sexualidade transcendente, superior e divina? Por que eu deveria desprezá-la? Nessas circunstâncias fui colocado no caminho da iniciação e submetido por convicção pessoal ao processo de cristificação, para despertar a minha consciência que estava adormecida devido ao efeito da revolução mecânica da natureza, e me tornei discípulo do Cristo, e na verdade ele Cristo não quer adoradores ou seguidores inconscientes. Quer discípulos capazes de se tornarem conscientes para que colaborem decisivamente em favor da grande obra do Pai. A partir desse momento decisivo começou a luta contra a minha natureza inferior, que é o que predomina em todos os seres humanos, e comecei a experimentar as primeiras mudanças psíquicas e físicas, mas até então não tinha dado importância ao caráter em questão, interessava-me os princípios que ele expunha com certa autoridade.
Mas não me preocupava em revê-lo e aprender mais sobre o pouco que tinha ouvido, foi necessário primeiro atestar os efeitos da castidade científica por transmutação, para ficar satisfeito, e convencido dos seus benefícios, fui em busca dele, mas infelizmente ele já havia saído do país rumo ao México. Tivemos então que esperar por notícias, que chegaram alguns dias depois, ele já havia se estabelecido no Distrito Federal e assim conseguimos estabelecer nossas relações por correspondência. Escusado será dizer que, desde aquele outubro de 1955, a semente da Gnosis foi lançada em El Salvador, como se pode ver na mensagem de Natal 1955-56, e começou a germinar, seguindo seu processo de desenvolvimento de forma lenta, mas eficaz, de forma real e positiva. Atualmente o movimento gnóstico cristão Salvador conta com inúmeras famílias de diversas crenças religiosas que praticam esta disciplina e estão sujeitas ao processo de cristificação, que resolveram inúmeros problemas, que estão despertando consciências e tornando conscientes valores, vivenciar em primeira mão a bênção do céu ao verificar os inúmeros benefícios que a cristalização da energia sexual proporciona, tudo isso sem descartar suas crenças ou ideias religiosas, mais ainda, aprenderam a valorizá-los em tudo o que significam, percebem que seguiram esta ou aquela religião ou sistema de filosofia cegamente, de forma mecânica e inconsciente, sem qualquer base, completamente entorpecidos e sem qualquer fundamento sólido, e na verdade, a gnose não é contra nada nem ninguém, nem é uma nova religião ou uma nova filosofia, é a síntese da ciência, da filosofia e da religião, é o que é. Depois de ter refletido sobre o referido personagem, pareceu-me que era um mestre de sabedoria divina que deveria ter nos guiado um pouco mais, porém, poucos meses depois recebemos a primeira literatura gnóstica, 4 panfletos intitulados Mensagens de Natal, simples mas com um conteúdo muito singular. Fabuloso por sinal, porque neles foram esclarecidos os mistérios da vida e da morte, na ausência do mestre, e portanto através deles seria obtida uma orientação mais ampla. Encontramos neles o simbolismo bíblico completamente decifrado, e a Bíblia cristã é a fonte de informação do gnosticismo, fala do caminho que leva à vida eterna, mas não explica o procedimento a seguir. Foi necessário um mensageiro para decifrar, e que o mensageiro está cumprindo sua missão. Na primeira mensagem de Natal que veio à luz em 1952, o véu que cobria os mistérios augustos, que eram herança dos antigos templos, é levantado e exposto sem rodeios. Que o esoterismo de Cristo se baseia nos profundos mistérios do sexo, que a redenção reside exclusivamente no ato sexual, que há necessidade de formar Cristo em nós e que isso só é possível transmutando a água em vinho dentro do nosso laboratório orgânico, mas que é preciso aprender a domar a fera interna. É nada menos que o sistema de ensino para cristificar e unir-se a Deus, o Pai, o Absoluto, é o antigo sistema dos alquimistas, dos primeiros cristãos, o único capaz de transformar o humanoide num ser consciente de todas as suas ações. Cada mensagem de Natal é um presságio de sabedoria, um poço de conhecimento, um verdadeiro guia nas trevas da ignorância. Dada a importância de cada uma das mensagens de Natal para a melhor orientação dos alunos do GNIS, foi necessário reuni-las e apresentá-las num único volume. Foram compilados 13, o primeiro dos quais corresponde ao ano de 1952 e o último ao ano de 1964. O autor de tais mensagens já nos é muito familiar e é o V.M. Samael Aun Weor, o quinto dos 7 segundo o Apocalipse de São João, já é um investigador competente que, pela missão que lhe foi incumbido, soube desafiar todos os perigos e destruir os moldes espirituais estabelecidos e arraigados na mente humana. Um dos aspectos mais notáveis é que explica com total clareza muitos dos conceitos considerados verdadeiros, quando na verdade eram conceitos errados, como por exemplo que quando se trata do Cristo tudo gira em torno de Jesus de Nazaré. Samael ensina que existe o Cristo histórico, o Cristo líquido, o Cristo em substância e o Cristo atômico, são diferentes modos de expressão do Cristo cósmico. Ele sintetiza e define que o Cristo é uma unidade múltipla perfeita. Que a substância crística inunda todos os espaços infinitos e está sujeita à sístole e à diástole de todos os sóis do infinito. Estude e pratique até ter certeza da realidade, é o nosso conselho a todos aqueles que desejam iniciar o caminho da perfeição. Paz inverencial.
Luiz Alberto Rendeiros. San Salvador, El Salvador, K. Dezembro de 1972.